O frio das correntes nos pulsos de Elara não se comparava ao gelo nos olhares que a cercavam. A galeria do tribunal estava lotada naquela manhã de outono, e cada rosto, do nobre entediado ao comerciante curioso, carregava a mesma expressão de desprezo calculado. Ela estava de joelhos sobre o mármore manchado. O vestido simples de musselina cinza, encharcado pela chuva que a acompanhara desde a carruagem dos guardas. E mesmo assim, mantinha a coluna ereta, o queixo erguido numa dignidade que nenhuma acusação conseguiria dobrar. O juiz, um homem de peruca empoeirada e bochechas caídas, como as de um bulldog envelhecido, folheava os papéis diante de si com dedos manchados de tinta. Sua voz ecoou pelo salão como um trovão distante. A acusada Elara Vance é trazida perante esta corte sob a grave denúncia de furto. Um colar de pérolas e safiras, pertencente à família de seu tutor, foi encontrado entre seus pertences. Testemunhas confirmam o delito. Murmúrios percorreram a galeria. Elara sentiu o peso daqueles sussurros como pedras atiradas contra seu peito, mas não vacilou. Seus olhos castanhos, emoldurados por cílios escuros, percorreram a multidão até encontrarem a figura de seu tio, Roderick Vance, sentado na primeira fileira com as mãos cruzadas sobre o ventre protuberante e um sorriso que mal disfarçava a satisfação. Guarde esse rosto. Guarde esse sorriso. Ele será importante mais tarde. Roderick ergueu-se quando o juiz o chamou. Sua voz era mel derramado sobre lâminas. Meritíssimo, foi com profunda dor que trouxe esta denúncia contra minha própria sobrinha. Acolhi-a após a morte trágica de meu irmão e sua esposa. Ofereci-lhe teto e proteção, e assim fui recompensado. O colar era uma relíquia de família. Minha falecida mãe usou-o em seu casamento. A mentira fluía de seus lábios com a naturalidade de quem a ensaiara por semanas. Elara cerrou os punhos, sentindo o metal das algemas morder sua pele. Isso é falso, ela disse, a voz firme, apesar do tremor que ameaçava dominá-la. Eu jamais roubei coisa alguma. Esse colar pertencia à minha mãe. Meu tio o colocou entre minhas coisas para me incriminar. O juiz bateu o martelo contra a mesa. A acusada terá sua chance de falar. Por ora, silêncio. E assim Elara foi silenciada, enquanto uma procissão de testemunhas, criados da casa de Roderick, um lojista do mercado, uma vizinha de olhos esquivos, subia ao púlpito para tecer uma teia de mentiras tão elaborada que até ela começou a duvidar de sua própria memória. 2 anos antes, a vida de Elara era pintada em tons dourados. O solar dos Vance ficava nos arredores do condado, uma construção modesta se comparada às mansões dos grandes lordes, mas repleta de calor. As janelas viviam abertas durante a primavera, e o aroma de madressilvas do jardim invadia os corredores como um abraço invisível. Seu pai, Edmund, costumava ler para ela na biblioteca depois do jantar, a voz grave dando vida a histórias de cavaleiros e donzelas, enquanto a lareira crepitava ao fundo. Sua mãe, Isabelle, bordava junto à janela, o riso suave pontuando os momentos de silêncio como notas de uma melodia conhecida. Elara era filha única, e seus pais a tratavam como o milagre tardio que ela representava. Ensinaram-na a ler em 3 idiomas, a tocar clavicórdio com dedos ágeis, a calcular contas e administrar uma casa. Não eram ricos, mas eram felizes, e naquela época, Elara acreditava que a felicidade era uma herança que ninguém poderia roubar. Lembro-me do último verão com eles. Ela pensaria muitas vezes depois. Minha mãe usava um vestido azul claro e meu pai a fazia girar no jardim como se fossem jovens outra vez. Eu não sabia que aquela seria a última dança. A febre chegou com o outono, silenciosa e implacável. Primeiro levou Isabelle, cujo corpo frágil não resistiu a 2 semanas de delírio. Edmund seguiu a 3 semanas depois. Não pela doença, diziam os médicos,
mas pelo coração partido que se recusava a continuar batendo sem ela. Elara enterrou os pais lado a lado, sob o carvalho onde costumavam fazer piqueniques. Tinha 19 anos e o mundo inteiro desmoronando sob seus pés. Roderick Vance apareceu no funeral como um abutre, atraído pelo cheiro de carniça. Ele era irmão mais novo de Edmund, mas os dois não se falavam há anos. As razões eram nebulosas. Algo sobre dívidas de jogo, sobre uma disputa por terras, sobre palavras amargas, trocadas numa noite de inverno que nunca foram perdoadas. Roderick vivia na capital, cercado de credores e de uma reputação que fedia a desonestidade. Mas ele era o parente vivo mais próximo de Elara, e pela lei a tutela recaía sobre ele. Querida sobrinha, ele disse no dia seguinte ao funeral, as mãos gordas pousadas sobre os ombros dela como garras. Sei que estamos apenas nos conhecendo, mas quero que saiba que pode contar comigo. Cuidarei de você como se fosse minha própria filha. Elara quis acreditar. Precisava acreditar. A alternativa, aceitar que estava completamente só no mundo, era terrível demais para contemplar. As primeiras semanas na casa de Roderick foram uma aula de sobrevivência silenciosa. Ele a instalou num quarto nos fundos, pequeno e úmido, enquanto ocupava os aposentos principais que haviam pertencido a seus pais. Os criados, antes leais à família, foram substituídos por rostos desconhecidos que a olhavam com desconfiança. As joias de sua mãe desapareceram, uma por uma, dos baús que Elara trouxera consigo. Quando ela ousou perguntar sobre o colar de pérolas e safiras, a peça mais valiosa, presente de casamento de seu pai para sua mãe, Roderick a olhou com olhos de pedra. Que colar? Não sei do que está falando. Talvez a dor tenha afetado sua memória, minha querida. E Elara entendeu, naquele momento, que seu tio não era um protetor. Era um predador. Os meses seguintes foram um exercício de humilhação sistemática. Roderick a tratava como criada, não como pupila. Elara era acordada antes do amanhecer para ajudar na cozinha, forçada a servir durante os jantares que seu tio oferecia para comerciantes e pequenos nobres, exibida como uma curiosidade. A pobre órfã, vejam como sou generoso em abrigá-la. Ela suportava em silêncio. O que mais poderia fazer? Não tinha dinheiro, não tinha aliados, não tinha para onde ir. O solar de sua família fora vendido. Roderick alegara dívidas urgentes e a pequena fortuna que seus pais deixaram evaporara em meses sob a administração de seu tio. Mas Elara guardava um segredo que nem Roderick conhecia. Antes de morrer, seu pai lhe entregara um medalhão de prata com um brasão quase apagado pelo tempo. Dentro dele, dobrada em 4, estava uma carta selada com cera vermelha. Guarde isto, ele sussurrara, a febre já turvando seus olhos. Quando chegar a hora, você saberá o que fazer. Há coisas sobre nossa família que você precisa descobrir, coisas que podem mudar tudo. Elara nunca abrira a carta. Parecia uma violação, uma traição à memória de seu pai. Mas usava o medalhão sempre, escondido sob a gola de seus vestidos, sentindo o metal frio contra seu peito como um lembrete de que ainda havia algo que era só seu. E então, numa noite de primavera, Roderick finalmente revelou suas verdadeiras intenções. Ele a chamou ao escritório, o rosto vermelho pelo vinho. Sobre a mesa, espalhados como cartas de um jogo sujo, estavam documentos que Elara reconheceu, certidões, registros de propriedade, o testamento de seus pais. Sua família, minha cara sobrinha, ele começou, a voz arrastada, não era tão insignificante quanto você imagina. Seu pai herdou terras valiosas, terras que por direito deveriam ter sido minhas. Elara sentiu o sangue gelar nas veias. Do que está falando? Roderick sorriu, um sorriso de lobo. Estou falando de uma fortuna que seu pai escondeu de todos. Terras no sul do condado, registradas em nome de sua mãe para evitar credores. Terras que agora pertencem a você. A menos, é claro,
que você seja considerada indigna de herdá-las. E naquele momento Elara compreendeu. Não era apenas ganância, era um plano que culminaria naquela manhã chuvosa no tribunal, com correntes em seus pulsos e a palavra ladra ecoando pelas paredes de pedra. De volta ao tribunal, o juiz consultava seus papéis com a expressão de quem já decidira o veredito. As evidências são claras, ele declarou. O colar foi encontrado entre os pertences da acusada. As testemunhas confirmam que ela foi vista tentando vendê-lo no mercado. A pena para furto de bens familiares é de 5 anos de trabalhos forçados. 5 anos. As palavras caíram sobre Elara como golpes de martelo. 5 anos em alguma prisão úmida e esquecida. 5 anos para que Roderick consolidasse seu roubo. 5 anos para que o mundo a esquecesse completamente. Meritíssimo, por favor. Ela tentou uma última vez. Eu sou inocente. Esse homem é um mentiroso e um ladrão. Ele forjou essas provas para roubar minha herança. O juiz a olhou com algo que poderia ser piedade, mas que se dissolvia rapidamente em impaciência. A acusada terá chance de apelar através dos canais adequados. Por ora, o veredicto. Ele ergueu o martelo. E então as portas do tribunal se abriram. O som foi como um trovão, madeira pesada batendo contra pedra, dobradiças protestando sob o peso do impacto. Todos os rostos se viraram, todos os murmúrios cessaram, e por um momento o silêncio foi tão absoluto que Elara pôde ouvir o próprio coração batendo contra as costelas. Uma figura surgiu no vão da porta. Ele era alto, mais alto que qualquer homem na sala, e vestia-se de negro da cabeça aos pés, a capa ondulando às suas costas como uma sombra viva. Seus cabelos eram escuros, puxados para trás num rabo de cavalo severo que acentuava a linha dura de seu maxilar. Seus olhos, de um cinza tempestuoso, percorreram a galeria com uma frieza que fez até o juiz engolir em seco. O Duque de Eldridge. Elara conhecia o nome, todos conheciam. Ele era uma lenda sussurrada nos salões da alta sociedade, o nobre que se recusava a frequentar bailes, que vivia recluso em sua mansão no condado, que diziam guardar um coração de gelo sob camadas de títulos e terras. Alguns o chamavam de viúvo, embora nunca tivesse se casado. Outros sussurravam sobre uma noiva que o traíra, sobre um escândalo que o transformara no homem que era agora. Mas ninguém sabia por que ele estava ali. O duque caminhou pelo corredor central, com passos que ecoavam como sentença. Em suas mãos, uma pasta de couro selada com cera vermelha. Meritíssimo, sua voz era grave e controlada. Cada palavra medida como pólvora. Peço desculpas pela interrupção, mas tenho em mãos evidências que invalidam este julgamento. O juiz piscou, claramente dividido entre a indignação pela interrupção e o temor de contrariar um homem de tal poder. Vossa Graça, este é um tribunal da coroa. Os procedimentos foram baseados em testemunhos falsos e documentos forjados. O duque abriu a pasta e dela retirou papéis amarelados pelo tempo. Tenho aqui registros do cartório central, assinados pelo tabelião Henrique Moss, que provam que as acusações contra esta jovem são uma fabricação do homem que se diz seu protetor. Roderick saltou de sua cadeira como se tivesse sentado em brasas. Isso é absurdo! Esse homem não tem autoridade para... Tenho autoridade, o duque o cortou, e sua voz foi faca cortando seda, para apresentar evidências de fraude a qualquer tribunal deste reino. E tenho provas, Sr. Vance, de que o senhor subornou 3 testemunhas com moedas de prata. Provas de que falsificou a assinatura de sua cunhada em documentos de transferência de propriedade. Provas de que o colar que alega ter sido roubado pertencia, na verdade, à mãe da acusada, e que o senhor o colocou entre os pertences dela para incriminá-la. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elara assistia à cena como se observasse através de uma janela embaçada.
Seus olhos encontraram os do Duque por um breve instante. Cinza contra castanho, gelo contra fogo, e algo passou entre eles. Algo que ela não conseguia nomear. O juiz examinou os documentos com mãos trêmulas. Seu rosto empalideceu à medida que lia, e quando finalmente ergueu os olhos, sua expressão era de horror controlado. Estas são acusações graves, se forem verdadeiras, são verdadeiras, o Duque confirmou, e há mais, muito mais. Mas sugiro que Vossa Excelência examine as provas em seus aposentos antes de tomar uma decisão. Por ora, peço apenas que a acusada seja libertada sob minha custódia, até que a verdade seja completamente apurada. O juiz olhou para Roderick, cujo rosto passara de vermelho a um branco doentio. Olhou para Elara, ainda de joelhos, ainda acorrentada, mas agora com algo brilhando em seus olhos que não estava lá antes. Esperança. Que sejam removidas as correntes da acusada, o juiz declarou finalmente. Ela permanecerá sob a custódia de sua graça, o Duque de Eldridge, até que este tribunal reconvoque para examinar as novas evidências. O acusador, Sr. Roderick Vance, é proibido de deixar a cidade até segunda ordem. O martelo bateu, mas dessa vez o som foi diferente. Dessa vez, soou como o primeiro passo de uma longa jornada. As correntes caíram de seus pulsos com um clique metálico que Elara sentiria ecoando em seus sonhos por muitas noites. Ela se levantou devagar, as pernas dormentes após horas ajoelhada no mármore frio, e sentiu mãos firmes segurando seu cotovelo para impedi-la de cair. Quando ergueu os olhos, encontrou o rosto do Duque, mais próximo agora e, portanto, mais real, com suas linhas duras e olhos que pareciam guardar tempestades. "Consegue andar?" ele perguntou, a voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. "Consigo", ela respondeu, embora não tivesse certeza. Ele a guiou para fora do tribunal, através de corredores cheios de rostos curiosos e sussurros mal disfarçados. A carruagem que os esperava era negra e lustrosa, puxada por 2 cavalos de pelo escuro como a noite. Um criado abriu a porta e o Duque a ajudou a entrar antes de sentar-se no banco oposto. A carruagem começou a se mover. Elara observava a cidade passar pela janela, as ruas empedradas, os prédios de pedra cinza, as pessoas que não faziam ideia do que acabara de acontecer, e sentia como se estivesse despertando de um pesadelo particularmente vívido. "Por quê?" ela perguntou finalmente, virando-se para encarar o homem que acabara de mudar seu destino. "Por que me ajudou? O senhor não me conhece." O Duque a estudou por um longo momento. Seus olhos eram como lagos congelados. Impossível ver o que havia sob a superfície. "Conheci seu pai", ele respondeu por fim. Edmund Vance era um homem honrado. Quando soube que a filha dele estava sendo julgada por um crime que não cometeu, achei que devia intervir. Elara absorveu aquela informação em silêncio. Seu pai conhecia um duque? Por que nunca mencionara isso? Mas não teve tempo de fazer mais perguntas. A carruagem parou diante de uma mansão que parecia ter sido arrancada de um livro de contos. Torres de pedra clara, janelas que refletiam o céu cinzento, jardins que se estendiam até onde a vista alcançava. "Esta é Blackwood Manor", o Duque disse, descendo da carruagem e estendendo a mão para ajudá-la. "Será seu lar, até que possamos resolver definitivamente os assuntos pendentes com seu tio." Elara aceitou a mão dele, quente contra sua pele gelada, e sentiu um arrepio percorrer seu braço, que não tinha nada a ver com o frio. "Não entendo", ela confessou. "O senhor mal me conhece. Por que me ofereceria abrigo?" O Duque a olhou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Porque conheço injustiça quando a vejo, senhorita Vance, e porque, apesar do que a sociedade possa pensar, nem todos os homens são como seu tio." Ele se virou e caminhou em direção à mansão.
a capa negra esvoaçando às suas costas. Elara o seguiu. O que mais poderia fazer? Os primeiros dias em Blackwood Manor foram uma sequência de descobertas desconcertantes. A mansão era ainda maior por dentro do que parecia por fora. Corredores intermináveis, salas que pareciam não ter sido abertas em anos, escadarias que levavam a torres onde o vento assobiava entre as pedras. Os criados a tratavam com uma cortesia cautelosa, como se não soubessem bem o que fazer com uma órfã acusada de roubo que agora dormia em um dos melhores quartos de hóspedes. E então havia a irmã do duque. Lady Cecília tinha 16 anos e a energia de um pequeno furacão. Ela apareceu no quarto de Elara na segunda manhã, os cachos dourados escapando do penteado e os olhos azuis brilhando de curiosidade. Então você é a órfã que meu irmão resgatou do tribunal, ela declarou sem preâmbulo. Achei que seria mais, não sei, menos elegante. Você tem mãos muito bonitas. Toca clavicórdio? Toco, Elara respondeu, ainda atordoada pela aparição repentina. Minha mãe me ensinou. Perfeito. Cecília bateu palmas. Meu irmão me prometeu uma dama de companhia há meses, mas todas as candidatas eram terrivelmente enfadonhas. Você parece muito mais interessante. Pode me ensinar a tocar? E a falar francês? E talvez a dançar a valsa sem pisar nos pés do meu par? E assim, antes que Elara pudesse protestar, o contrato foi estabelecido. Ela se tornaria dama de companhia de Lady Cecília, ensinando-a em etiqueta, música e idiomas em troca de abrigo e proteção, até que seu nome fosse completamente limpo. Era um arranjo conveniente para todos. Cecília ganhava uma tutora, Elara ganhava um propósito e um teto. E o Duque ganhava paz de espírito, sabendo que sua irmã estava em boas mãos enquanto ele se ocupava dos assuntos do condado. Ou assim Elara pensava. As semanas se transformaram em um mês e Elara descobriu que Blackwood Manor guardava seus próprios segredos. O Duque, que ela agora sabia chamar-se Alexander, era um homem de rotinas rígidas. Acordava antes do amanhecer, cavalgava pelos campos até o sol nascer, passava as manhãs trancado no escritório com pilhas de correspondência e as tardes eram dedicadas às visitas de arrendatários e reuniões com administradores. Ele jantava sozinho na maioria das noites, e as raras vezes em que se juntava a Elara e Cecília à mesa eram marcadas por um silêncio que parecia pesar mais que palavras. Mas havia momentos, breves, fugidios, em que Elara vislumbrava algo além do gelo. Como quando o encontrou na biblioteca numa noite de chuva, debruçado sobre um mapa antigo com uma expressão que beirava a melancolia. Não consegue dormir? Ela perguntou da porta, hesitante em invadir seu espaço. Ele ergueu os olhos e, por um instante, apenas um, ela viu vulnerabilidade onde antes havia apenas pedra. Raramente consigo, ele admitiu. A noite traz pensamentos que o dia mantém à distância. Elara deveria ter se despedido. Deveria ter retornado a seu quarto, mantido a distância apropriada entre uma dama de companhia e seu benfeitor. Em vez disso, entrou na biblioteca e sentou-se na poltrona diante dele. Meu pai costumava dizer que os pensamentos da noite são como corvos, ela disse. Se você os alimentar, eles voltam, mas se ignorá-los, acabam procurando outro poleiro. O Duque a estudou por um longo momento, o fogo da lareira dançando sombras em seu rosto. Seu pai era um homem sábio. Era. Os olhos de Elara baixaram para o medalhão sob sua gola. Um gesto inconsciente. Sinto falta dele todos os dias. Eu sei o que é isso, o Duque disse, e sua voz carregava um peso que ela não esperava. Perder alguém e depois passar o resto da vida se perguntando o que poderia ter sido. Elara quis perguntar mais, quis saber quem ele perdera, quis entender a dor que lampeava em seus olhos como relâmpagos distantes. Mas antes que pudesse, ele se levantou abruptamente. Está tarde.
Deveria descansar. E saiu da biblioteca, deixando-a sozinha com o crepitar do fogo e mais perguntas do que respostas. O primeiro quase aconteceu numa tarde de primavera. Elara estava na biblioteca, seu lugar favorito na mansão, procurando um volume de poesia que Cecília pedira para as aulas. Os estantes se erguiam até o teto, repletas de livros encadernados em couro, e o aroma de papel antigo e cera de abelha enchia o ar como um perfume esquecido. Ela estava na ponta dos pés, os dedos esticados para alcançar um volume na prateleira superior, quando ouviu passos atrás de si. "Permita-me." A voz do Duque estava mais perto do que ela esperava. Muito mais perto. Ele estendeu o braço por cima do ombro dela, os dedos encontrando o livro com facilidade. Mas ao puxá-lo, suas mãos se tocaram, a pele quente dele contra os dedos frios dela, e o mundo pareceu parar. Elara se virou. Estava presa entre a estante e o corpo dele, tão perto que podia ver as variações de cinza em seus olhos, tão perto que sentia o calor que irradiava dele como uma lareira acesa. "Senhorita Vance", ele murmurou a voz rouca. "Vossa Graça", ela sussurrou de volta, incapaz de se mover. Os olhos dele desceram para os lábios dela. Os lábios dela se entreabriram. E então, passos no corredor. A chaperona anunciou uma voz de criado do lado de fora. Lady Margaret chegou para o chá. O Duque recuou, como se tivesse sido queimado. Elara se afastou da estante, o coração martelando contra as costelas, o rosto em chamas. "O livro", ela disse, a voz estranhamente aguda. "Obrigada pelo livro." Ele apenas assentiu, o maxilar tenso, e saiu da biblioteca sem olhar para trás. Elara ficou ali por muito tempo, o volume de poesia apertado contra o peito, tentando convencer seu coração a desacelerar. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. Não era nada que pudesse ser nomeado ou apontado, nenhum toque inapropriado, nenhuma palavra fora do lugar. Era apenas uma consciência, uma corrente elétrica que parecia ligar um ao outro sempre que estavam no mesmo cômodo. Elara começou a notar coisas sobre o Duque que antes passavam despercebidas, como ele sempre garantia que houvesse flores frescas em seu quarto, como ele perguntava sobre suas aulas com Cecília com genuíno interesse, como seus olhos a seguiam durante os jantares, pensando que ela não percebia. E ela começou a notar coisas sobre si mesma também, como seu coração acelerava quando ouvia os passos dele no corredor, como sorria mais quando ele estava por perto, como passara a acordar todos os dias pensando em quando o veria. Era perigoso. Ela sabia que era perigoso. Ele era um duque. Ela era uma órfã sem nome, sem fortuna, sem perspectivas. A sociedade jamais aprovaria. Os sussurros seriam impiedosos, mas o coração, Elara descobriu, raramente se importa com o que a sociedade aprova. O segredo que ela guardava no medalhão pesava mais a cada dia. Numa noite em que Cecília dormia e a mansão estava em silêncio, Elara finalmente cedeu à curiosidade que a corroía há meses. Sentou-se na beirada da cama, abriu o medalhão com dedos trêmulos e desdobrou a carta que seu pai lhe confiara. A letra era apertada, apressada, como se Edmund soubesse que o tempo era curto. Minha querida Elara, se está lendo isto, significa que não estou mais ao seu lado para explicar o que deveria ter contado há muito tempo. Nossa família não é o que você pensa. Sua mãe, minha amada Isabelle, era descendente de um ramo distante de uma casa nobre, os Ashworth, que caiu em desgraça há 2 gerações por dívidas e escândalos. Mas as terras que pertenciam a essa família, terras valiosas no sul do condado, foram registradas em nome de sua mãe para protegê-las de credores. Essas terras, Elara, pertencem a você agora. Meu irmão Roderick sempre soube disso. Ele tentou me convencer a transferi-las para seu nome, alegando que eu não tinha herdeiros masculinos para administrá-las. Recusei.
E temo que essa recusa terá consequências. Guarde esta carta. Guarde os documentos que encontrará no fundo do baú de sua mãe, se ainda estiverem lá. E se precisar de ajuda, procure o Duque de Eldridge. Ele foi meu amigo na juventude, antes que a vida nos separasse. Ele saberá o que fazer. Com todo o meu amor, seu pai. Elara leu a carta 3 vezes antes que as palavras fizessem sentido. Ela não era apenas uma órfã, era uma herdeira. E o duque que a salvara não era um estranho. Era alguém que seu pai conhecia, confiava, pedia ajuda mesmo além da morte. A verdade se desenrolava diante dela como um mapa de caminhos que ela não sabia existirem. Mas junto com a verdade veio também o medo. Pois se seu tio sabia das terras, se havia matado por elas, ou estava disposto a fazê-lo, então Elara não estava apenas em perigo de perder sua reputação. Estava em perigo de perder a vida. O salão de música era o coração secreto de Blackwood Manor. Ficava na ala leste, longe dos aposentos principais, e poucos criados se aventuravam por lá. Era ali que o duque guardava o clavicórdio de sua mãe, um instrumento antigo, de madeira escura e teclas amareladas pelo tempo. E era ali que Elara o encontrou, numa noite em que o sono fugira de ambos. Ele tocava quando ela chegou. Uma melodia melancólica que parecia feita de luar e lágrimas, os dedos deslizando pelas teclas com uma perícia que ela não esperava. Não sabia que tocava, ela disse da porta. O duque ergueu os olhos, mas não parou de tocar. Minha mãe me ensinou. Antes de... Ele não terminou a frase. Não precisava. Elara cruzou o salão e sentou-se no banco ao lado dele. O espaço era pequeno, seus ombros quase se tocando, mas nenhum dos dois se afastou. Quer que eu vá embora? Ela perguntou baixinho. Não, ele respondeu, e a palavra carregava mais peso do que deveria. Fique. Ficaram em silêncio enquanto ele terminava a melodia. O fogo crepitava baixo na lareira, lançando sombras dançantes pelas paredes. O aroma de sândalo que ele usava misturava-se ao cheiro de madeira antiga do instrumento. Houve uma mulher, ele disse finalmente, as mãos pousadas sobre as teclas imóveis. Há muitos anos. Pensei que a amava. Pensei que ela me amava. Elara esperou, sem pressa. Ela me traiu. Com meu melhor amigo. Descobri na noite anterior ao nosso casamento. Ele fechou os olhos por um momento. Desde então, aprendi a não confiar. Aprendi a manter distância. Aprendi que é mais seguro estar sozinho do que arriscar sentir isso de novo. A confissão pairou entre eles como fumaça. Então por que me deixou entrar? Ela perguntou, a voz apenas um sussurro. O duque se virou para encará-la, e seus olhos não eram mais gelo. Eram brasas, ardendo com algo que ele claramente tentava conter. Porque você, senhorita Vance, é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Porque quando olho para você, vejo coragem onde deveria haver desespero, dignidade onde deveria haver vergonha. Porque... Ele hesitou. Porque temo que minha armadura esteja rachando e não sei se devo consertá-la ou deixá-la cair. Elara sentiu o coração pulsar nas têmporas. E se deixá-la cair? Ela perguntou. Não sei, ele admitiu, mas talvez seja a hora de descobrir. Suas mãos se encontraram sobre as teclas. Seus dedos se entrelaçaram. O calor dele a envolveu como um abraço, e por um momento, apenas um, ela se permitiu acreditar que aquilo era possível, que eles eram possíveis. O baile na mansão dos Whitmore foi ideia de Cecília. Será esplêndido, ela insistira durante o café da manhã. Elara precisa ser apresentada à sociedade como minha dama de companhia, e você precisa parar de se esconder nesta casa como um eremita, Alexander. É apenas uma noite. O duque resistira, mas Cecília tinha o dom de conseguir o que queria. E assim, numa noite de lua cheia, os 3 partiram para a mansão vizinha em uma carruagem que cheirava a couro e expectativa. Elara usava um vestido emprestado de Cecília,
seda azul escura que realçava seus olhos castanhos e deixava seus ombros descobertos de um modo que a fazia sentir-se exposta e poderosa ao mesmo tempo. Seu cabelo estava preso em um penteado elaborado e o medalhão de seu pai repousava no vale entre seus seios como um segredo guardado. O duque não disse nada quando a viu descer as escadas, mas seus olhos disseram tudo. O baile era exatamente o que Elara esperava. Uma explosão de cores, sons e perfumes que assaltavam os sentidos. Violinos tocavam valsas, casais rodopiavam pelo salão, e senhoras de vestidos extravagantes cochichavam atrás de leques enquanto avaliavam cada recém-chegado. Ela dançou primeiro com um barão jovem e nervoso, depois com um conde viúvo que falava demais sobre cavalos. Mas seus olhos sempre voltavam para o duque, que permanecia junto à parede como uma sombra elegante, recusando todos os convites com um aceno cortês. Até que a orquestra começou uma valsa mais lenta, mais íntima, e ele cruzou o salão em sua direção. "Me concede esta dança, senhorita Vance." Sua voz era veludo e aço. Elara aceitou a mão estendida. Eles entraram na pista como se o resto do mundo houvesse desaparecido. A mão dele, em sua cintura, queimava através do tecido fino do vestido. Os dedos entrelaçados conduziam e seguiam com uma naturalidade que parecia ensaiada em vidas anteriores. "Está tremendo", ele murmurou perto de seu ouvido. Frio, ela mentiu, mentirosa. Ela ergueu os olhos e encontrou o sorriso dele. Raro, precioso, como o sol rompendo nuvens de tempestade. "Você é impossível, sabia?" ela disse. Então, somos dois. A música os guiava em círculos cada vez mais próximos. Os corpos se aproximavam, se afastavam, se aproximavam de novo. O calor dele contra ela, o perfume dele em seu nariz, os olhos dele nos dela, cinza tempestuoso encontrando castanho dourado. Elara. A voz dele era um sussurro rouco. "Eu..." E então, o sino da porta. "Os convidados de honra chegaram", anunciou o mordomo. O Visconde de Hampshire e sua comitiva. O momento se partiu como vidro. Eles se separaram. Ele para cumprimentar os recém-chegados, ela para encontrar Cecília junto à mesa de refrescos. Mas seus olhos se encontraram através do salão lotado, e ambos sabiam que algo havia mudado. Algo que não poderia ser desfeito. A vingança de Roderick começou com um sussurro. Ele fora libertado sob fiança 3 semanas depois do julgamento, graças a aliados corruptos que compraram o silêncio de testemunha-chave. E embora estivesse proibido de deixar a capital, suas palavras não conheciam fronteiras. Elara tomou conhecimento dos rumores através de Lady Margaret, a chaperona que vinha semanalmente para garantir a propriedade de sua estadia na mansão. "Não sei como lhe dizer isso, querida", a mulher disse com um suspiro teatral, "mas há certas histórias circulando pela sociedade. Sobre você e sobre o duque." Elara sentiu o sangue gelar. "Que histórias são essas?" Lady Margaret baixou a voz como se as paredes pudessem ouvir. "Dizem que você seduziu sua graça para garantir proteção. Dizem que o julgamento foi uma encenação para gerar simpatia. Dizem que você é uma oportunista que fingiu inocência para se infiltrar em uma das casas mais nobres do condado." A acusação era tão absurda que Elara quase riu. Quase, mas sabia que na alta sociedade a verdade importava menos que a aparência da verdade. E uma vez que um boato ganhava asas, era quase impossível abatê-lo. Os dias seguintes foram um exercício de tortura lenta. Os convites para chás e jantares cessaram. As senhoras que antes a cumprimentavam agora fingiam não vê-la. Até os criados de Blackwood Manor pareciam olhá-la com uma desconfiança renovada, como se esperassem que ela provasse os boatos verdadeiros a qualquer momento. E o pior de tudo era ver o efeito dos rumores no duque.
Alexander se fechou como uma concha. Os jantares compartilhados cessaram. As conversas na biblioteca cessaram. Ele a evitava com uma deliberação que doía mais que qualquer acusação. Uma manhã, Elara desceu para encontrar suas malas na entrada principal. Cecília estava chorando. O duque estava em pé junto à janela, as costas voltadas para ela, os ombros tensos como cordas de arco. "O que está acontecendo?" Elara perguntou, embora já soubesse. Foi o mordomo quem respondeu. "Sua Graça decidiu que, dadas as circunstâncias, seria melhor para todos se a senhorita encontrasse acomodação em outro lugar." Uma carruagem foi providenciada para levá-la à cidade. Elara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Alexander", ela disse, usando o nome dele pela primeira vez, "por favor, olhe para mim." Por um longo momento, ele não se moveu, e então se virou. Seus olhos eram gelo novamente. Todo o calor, toda a vulnerabilidade que ela vira nos últimos meses, enterrados sob camadas de proteção. "Os rumores estão destruindo minha família", ele disse, a voz plana. "Minha irmã não pode aparecer em público sem ser alvo de sussurros. Nossa reputação está em frangalhos. Ele fechou os olhos, "não posso arriscar mais do que já arriscamos." "Então é assim?" As lágrimas escorriam pelo rosto de Elara, mas ela se recusava a soluçar. "Você me salva do tribunal só para me condenar ao exílio?" "Não é exílio, é proteção. Para todos nós." "Mentiroso", ela sussurrou. "Você está com medo de confiar, com medo de sentir. Sua antiga noiva o feriu, e agora você fere a todos antes que possam feri-lo primeiro." O duque recuou como se ela o tivesse esbofeteado. Elara ergueu o queixo, reunindo os restos de sua dignidade. "Irei embora. Não precisa me expulsar como uma ladra. Mas saiba disso, Vossa Graça. Eu não sou ela. Eu nunca fui ela. E quando a verdade finalmente vier à tona, e virá, você terá que viver sabendo que me abandonou quando eu mais precisava de você." Ela se virou e caminhou em direção às malas. A porta se fechou atrás dela com um som de finalidade. E Alexander ficou sozinho com o peso de sua decisão. Os dias seguintes foram os mais escuros da vida de Elara. Ela encontrou abrigo em uma pensão modesta na capital. Um quarto pequeno com uma janela que dava para um beco úmido e uma cama que rangia a cada movimento. O dinheiro que economizara durante os meses em Blackwood Manor duraria talvez mais um mês, se fosse cuidadosa. Depois disso, não sabia o que faria. Passou as noites relendo a carta de seu pai, tentando encontrar algum caminho que não envolvesse desistir. As terras que sua mãe deixara eram suas por direito. Mas como provar isso? Os documentos mencionados na carta haviam desaparecido junto com o baú de Isabelle. O único registro que restava era a palavra de um tabelião que seu tio provavelmente já havia comprado ou ameaçado. Foi na terceira noite que a esperança finalmente cedeu. Elara sentou-se na beirada da cama, o medalhão apertado contra o peito, e deixou que as lágrimas viessem. Chorou por seus pais, por sua herança roubada, por um duque de olhos cinzentos que a fizera acreditar em possibilidades impossíveis. Chorou até não restar mais nada. E então, no silêncio que se seguiu, ouviu uma batida na porta. O rosto que a recebeu do outro lado era familiar, mas inesperado. Cecília estava encharcada de chuva, os cachos dourados grudados no rosto, os olhos vermelhos de choro. Graças aos céus, ela ofegou, entrando no quarto sem esperar convite. Pensei que nunca a encontraria. "O que está fazendo aqui?" Elara perguntou, atordoada. "Como soube onde eu estava? Subornei o cocheiro", Cecília admitiu sem vergonha. "Elara, você precisa voltar. Meu irmão está... Ele está..." Ela não conseguiu terminar. Sentou-se na cama e começou a chorar. Elara esperou, o coração apertado de preocupação e algo mais que se recusava a nomear. Finalmente, Cecília conseguiu falar.
Depois que você foi embora, ele se trancou no escritório. Não come, mal dorme. Ontem, encontrei-o examinando os documentos do cartório, os mesmos que usou para salvá-la no tribunal. Ele descobriu algo, Elara, algo grande. O quê? Cecília a olhou com olhos que brilhavam de urgência. Seu tio não falsificou apenas as acusações contra você. Ele falsificou o testamento de seus pais, as terras, a herança, tudo. E há mais. Ele tentou fazer o mesmo com outras famílias do condado. Há um padrão, há vítimas e há provas. Elara sentiu a esperança renascer como uma chama vacilante. Como Alexander descobriu isso? Porque ele não desistiu de você, Cecília disse, pegando as mãos dela. Mesmo quando mandou você embora, ele continuou investigando. Porque ela hesitou. Porque ele a ama, Elara. Ele é teimoso demais para admitir, mas qualquer pessoa com olhos pode ver. A confissão pairou no ar como uma promessa. Antes que Elara pudesse responder, Cecília se levantou. O julgamento é amanhã. Meu irmão vai expor seu tio diante de todo o tribunal, mas ele precisa de você lá. Precisa que você testemunhe. E... Ela sorriu através das lágrimas. Precisa de uma razão para parar de ser tão estupidamente nobre e começar a lutar pelo que realmente quer. Elara olhou para a jovem que se tornara sua amiga, sua pupila, sua irmã de coração, e tomou uma decisão. A manhã do julgamento amanheceu clara e fria. O tribunal estava ainda mais lotado que da primeira vez. A notícia de que o Duque de Eldridge apresentaria provas de uma conspiração massiva atraíra curiosos de todo o condado. A galeria fervilhava de cochichos e os assentos da primeira fila estavam ocupados por nobres que normalmente não se dignariam a pisar em um tribunal. Elara entrou pela porta dos fundos, escoltada por Cecília. Seu vestido era simples, o mesmo de musselina cinza que usara no primeiro julgamento, mas sua postura era diferente. Não havia correntes em seus pulsos, não havia medo em seus olhos, havia apenas determinação. Ela viu o duque antes que ele a visse. Alexander estava de pé, junto ao púlpito, vestido de negro como sempre, uma pasta de documentos em suas mãos. Parecia cansado. Olheiras escuras sob os olhos, o maxilar coberto por uma barba de dias. Mas também parecia vivo, de um modo que ela não via desde o baile. E então ele a viu. Os olhos dele se arregalaram. A pasta quase caiu de suas mãos. Por um momento, breve, eterno, todo o tribunal desapareceu. E havia apenas os dois, separados por um mar de rostos e uma história de dor e esperança. Elara sorriu. E o duque, pela primeira vez desde que ela o conhecera, sorriu de volta. Ordem! O juiz bateu o martelo contra a mesa. Este tribunal está em sessão. Vossa Graça, pode apresentar suas evidências. Alexander se adiantou, e sua voz ecoou pelo salão como um sino de bronze. Meritíssimo, senhoras e senhores, estou aqui hoje para expor uma das maiores fraudes já perpetradas contra famílias honestas deste condado. Ele abriu a pasta e começou a distribuir documentos aos oficiais do tribunal. Nas últimas semanas, conduziu uma investigação que revelou um padrão perturbador. Roderick Vance, aqui presente como acusado, não apenas forjou provas contra sua sobrinha, Elara Vance. Ele falsificou testamentos, adulterou registros de propriedade e subornou oficiais do cartório para roubar heranças de pelo menos 5 outras famílias. O salão explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo repetidamente, tentando restaurar a ordem. Roderick, que fora trazido sob escolta armada, saltou de sua cadeira. Mentiras! Isso é uma perseguição. Esse homem está obcecado com minha sobrinha e fará qualquer coisa para... Silêncio! O juiz trovejou. O acusado terá sua chance de se defender. Por ora, deixe sua graça terminar. Alexander continuou, a voz inabalável.
Entre as provas que apresento, encontra-se um sinete falsificado, usado para selar documentos fraudulentos. O sinete foi encontrado no escritório do acusado, e análises de especialistas confirmam que as marcas correspondem às encontradas em pelo menos 12 registros alterados. Ele ergueu outro documento. Tenho também uma carta, escrita pelo falecido Edmund Vance, pai da senhorita Elara, detalhando seus temores sobre as intenções de seu irmão. Essa carta estava guardada em um medalhão que a senhorita Vance usava desde a morte de seu pai. Os olhos de Elara encontraram os do Duque através do salão. Ele a estava defendendo. Mais do que isso, ele estava lutando por ela. Por fim, Alexander disse, erguendo a voz para ser ouvido acima dos murmúrios: convoco ao púlpito a senhorita Elara Vance, para que ela possa apresentar seu próprio testemunho e confirmar a autenticidade da carta de seu pai. Elara se levantou. O silêncio que se seguiu era tão denso que ela podia ouvir o próprio coração batendo enquanto caminhava em direção ao púlpito. Cada passo era um desafio. Ao tio que a traíra, à sociedade que a condenara, ao medo que tentara dominá-la. Ela chegou ao púlpito e virou-se para encarar a galeria e começou a falar. A verdade, quando finalmente foi dita, era mais simples do que todos esperavam. Elara contou sua história, não com raiva ou desespero, mas com a clareza de quem já não tem nada a esconder. Falou sobre a morte de seus pais, sobre a crueldade de seu tio, sobre as noites acordada, temendo pelo próprio futuro, sobre a carta que seu pai lhe deixara e o segredo que ela guardava sem entender. Quando terminou, havia lágrimas em muitos rostos da galeria, e havia silêncio onde antes havia julgamento. O juiz examinou os documentos apresentados pelo Duque por longos minutos. Seu rosto, que no primeiro julgamento fora de impaciência, agora era de genuína perturbação. Finalmente ele ergueu os olhos. Ele, nas evidências apresentadas por sua graça, são irrefutáveis. Roderick Vance, você é considerado culpado de fraude, falsificação de documentos, suborno de oficiais públicos e conspiração para roubo de heranças. Sua sentença será determinada em audiência posterior, mas por ora ordeno sua prisão imediata e o confisco de todos os bens obtidos por meios ilícitos. Guardas avançaram em direção a Roderick. Isso não acaba aqui, ele gritou enquanto era arrastado. Ela é uma mentirosa. Todos vocês vão ver. Mas suas palavras se perderam no som das portas se fechando atrás dele. E então o martelo bateu e tudo acabou. A galeria esvaziou lentamente, mas Elara permaneceu onde estava. Sentia-se estranhamente leve, como se um peso que carregara a vida inteira finalmente tivesse sido removido de seus ombros. Seu nome estava limpo. Sua herança seria restaurada. Seu tio jamais a feriria novamente. Mas havia ainda uma questão não resolvida. Ela se virou e encontrou o Duque de pé a poucos passos de distância. Ele a olhava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Esperança e medo misturados em partes iguais. Você veio? Ele disse, e sua voz era rouca de emoção. Você lutou por mim. Ela respondeu, mesmo depois de tudo, mesmo quando me mandou embora. Alexander deu um passo em sua direção. Eu fui um tolo, um covarde. Deixei que o medo me controlasse e quase perdi a única pessoa que... Ele parou, como se as palavras lhe faltassem. A única pessoa que o quê? Elara perguntou, aproximando-se também. O Duque a encarou e pela primeira vez não havia gelo em seus olhos. Havia apenas verdade, a única pessoa que me fez querer ser melhor, a única pessoa que me fez acreditar que talvez, só talvez, valesse a pena arriscar o coração outra vez. Eles estavam tão perto agora que Elara podia sentir o calor dele, podia ver cada variação de cinza em seus olhos, podia ouvir a respiração descompassada dele, misturando-se à sua. E o que você pretende fazer a respeito? Ela sussurrou.
Alexander ergueu a mão e tocou o rosto dela. Um toque suave, reverente, como se ela fosse algo precioso demais para segurar com força. Pretendo passar o resto da minha vida tentando merecer você, ele disse, se me permitir. Elara sorriu e se beijaram. Foi um beijo breve, um selo, uma promessa, um começo. Quando se separaram, havia aplausos hesitantes da galeria quase vazia e Cecília chorava de felicidade junto à porta. Mas nada disso importava. O que importava era o homem diante dela e o futuro que se abria como uma estrada iluminada pelo sol. O jardim de Blackwood Manor nunca estivera tão bonito. Era primavera outra vez. Um ano inteiro desde aquela manhã no tribunal que mudara tudo, e as rosas silvestres floresciam nos arbustos como estrelas caídas do céu. O aroma de jasmim preenchia o ar, misturado ao som distante de sinos da capela do condado. Elara caminhava pelos caminhos de pedra, o vestido de seda creme sussurrando a cada passo, o medalhão de seu pai repousando sobre o coração. Atrás dela, a mansão se erguia contra o céu azul, suas janelas brilhando com a luz dourada do entardecer. Tanta coisa havia mudado desde aquele primeiro julgamento. Roderick fora condenado a 15 anos de prisão. Suas propriedades foram divididas entre as famílias que ele lesara e a fortuna que roubara de Elara foi devolvida com juros. Ela agora era dona do solar de seus pais, restaurado, reformado, esperando por visitas que ela prometia fazer todo o verão. Mas seu verdadeiro lar era ali. Pensamentos profundos. A voz de Alexander veio de trás dela. Elara se virou e encontrou o marido. Ainda não se acostumara à palavra, caminhando em sua direção com um sorriso que transformava seu rosto austero em algo quase juvenil. Apenas lembrando, ela disse, aceitando a mão que ele estendia, de como tudo começou. Ele a puxou para perto, envolvendo-a com os braços. Prefiro pensar em como vai continuar. Elara encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração que agora lhe pertencia bater em ritmo constante. E como vai continuar? Alexander beijou o topo de sua cabeça. Com você ao meu lado, com Cecília nos dando dor de cabeça, com filhos, talvez, se os céus nos abençoarem, com manhãs de leitura na biblioteca e noites de música no salão, com tempestades que enfrentaremos juntos e sóis que compartilharemos em silêncio. Ela ergueu os olhos para encará-lo. Parece perfeito. Não, ele corrigiu, sorrindo. Parece real. E isso é ainda melhor. Os sinos da capela tocaram ao longe, marcando o fim de mais um dia. E Elara, a órfã que um dia fora acusada diante de todos, fechou os olhos e se permitiu finalmente acreditar na felicidade. Às vezes, a justiça demora. Às vezes, o caminho é tortuoso e cheio de sombras. Mas quando ela finalmente chega, e ela sempre chega para aqueles que não desistem, muda tudo, muda absolutamente tudo.